Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no SAP Now nesse ano de 2020, um evento no formato diferente que a gente nunca tinha feito antes. Sou a Dassa, gerente de serviços de Customer Experience na Capgemini. Não sei se vocês conhecem a Capgemini é uma das maiores empresas de consultoria de tecnologia no mundo. Nós temos mais de 270 mil funcionários. Aqui no Brasil, nós temos uma área de Customer Experience que é dirigida pelo Thiago Nascimento, diretor da área. Dentro dessa área de Customer Experience, a gente oferece serviços voltados para 5 principais frentes, olhando a jornada do consumidor como um todo. Temos marketing, que é a área que eu sou responsável, que a gente fala de atração de clientes, de segmentação. Temos uma área voltada para vendas, para melhoria de conversão. Temos uma área voltada para e-commerce, atendimento ao cliente, aí que fecha a jornada, né, e tem o objetivo de fidelizar. E temos uma área também de insights and data, porque a gente acredita que os dados aí são a principal fonte para se melhorar toda a experiência do cliente no funil de vendas. Então, essas 5 áreas compõem a nossa estrutura de Customer Experience. Além disso, o que a gente entrega de serviços, né? Nós entregamos serviços de consultoria estratégica de Customer Experience. Então, o objetivo é redefinir as jornadas, redefinir a forma como as empresas se relacionam com o cliente, né? Então, a gente redesenha com vocês processos, jornadas, pensamos aí quais são as melhores tecnologias para apoiar empresas nessa melhoria da jornada e da experiência do cliente. Temos os serviços de implementação de tecnologia em si, né, que é a parte mais de configuração de ferramenta, de software. E temos também o serviço de melhoria contínua, porque a gente acredita que a experiência do cliente é algo que precisa ser o tempo todo repensado e retrabalhado. Então, por isso a gente oferece aí todo um suporte depois de fazer um projeto de redefinição de experiência do cliente. A nossa ideia hoje aqui no SAP Now é conversar com vocês um pouco sobre a SAP Qualtrics. Nós somos um grande parceiro da SAP Qualtrics aqui no Brasil. Somos uma empresa que tem certificação tanto para o Qualtrics CX quanto para o Qualtrics EX, então redefinição de jornada de cliente tanto para Employee Experience quanto para Customer Experience. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Customer Experience e entender um pouco aí como ajudar empresas a redefinir a experiência do cliente a partir da SAP Qualtrics. A gente hoje nessa palestra tem um tema para conversar, que é a experiência do cliente além das métricas tradicionais. E para isso a gente vai abordar 4 pontos principais sobre entender essa experiência além das métricas tradicionais, né? A gente sabe que existem muitas métricas para definir a experiência do cliente, como é o caso de NPS, de C7, de CES, que são métricas aí super relevantes para a definição de experiência do cliente. Mas a gente quer conversar um pouco sobre como ir além disso, né? Como realmente redefinir a experiência do cliente, olhar outras métricas, olhar outros viés da experiência do cliente para que isso de fato traga um resultado para o negócio. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é de fato o que é a experiência do cliente, né? Então, o que a gente entende aí por experiência do cliente, baseado em vários especialistas sobre o assunto, é que a experiência do cliente são o conjunto de emoções, sensações e sentimentos que são despertados no cliente, no consumidor que está interagindo com uma marca ou com um produto, durante todo o processo que ele interage com essa marca. Muitas vezes a experiência do cliente parece ser um assunto muito da área comercial ou da área de marketing, mas na verdade qualquer interação que o cliente tenha com uma empresa, ou com um produto ou com uma marca é uma experiência. Essa interação pode ser sim no momento de compra, mas também pode ser no atendimento, pode ser no processo de garantia, pode ser em qualquer jornada que o cliente passe junto com uma marca. Então, a gente entende experiência como isso, como esse conjunto de relações, de sentimentos, de emoções e sensações que são despertados no cliente em qualquer ponto de contato que ele tenha com uma empresa ou com uma marca. E a gente acredita muito fortemente que a experiência do cliente, ela traz um resultado de negócio. Então, um cliente que tem uma boa experiência, independente do momento em que ele tem essa boa experiência, é um cliente mais fiel, é um cliente que vai comprar mais, é um cliente que vai ser um promotor da tua marca, que vai falar bem sobre a tua marca, em contrapartida que um cliente que tem qualquer experiência ruim
pode se tornar um detrator, pode se tornar um cliente que não vai trazer rentabilidade para o negócio. Então, falar sobre a experiência do cliente é falar sobre como maximizar resultado, como trazer mais rentabilidade, como trazer clientes mais fiéis para uma marca, tá? É isso que a gente acredita aqui. E aí, indo para o tema aí mais central da palestra, como medir essa experiência, né? Acho que o primeiro aspecto importante sobre medição da experiência é que ela tem que ser medida do ponto de vista do cliente. Quando a gente coloca o cliente no centro disso, é que a gente vai medir da forma correta. Então, muitas vezes as empresas conduzem projetos olhando do ponto de vista estrutural. Então, quais são os departamentos que se relacionam com o momento X, quais são os produtos que se relacionam com o momento, e aí a experiência acaba sendo desenhada do ponto de vista corporativo. Mas a gente tem que ter um olhar de olhar a experiência do ponto de vista do que o cliente passa. Então, por exemplo, quando o cliente entra no site, ele está tendo uma experiência com uma marca. Nesse momento ele tem lá o site, que normalmente é conduzido por uma equipe de marketing. Ele tem contato com diversas linhas de produto daquela empresa, que cada uma às vezes tem uma área responsável por linhas de produto. Ele pode estar buscando uma informação de dúvidas de atendimento, que é a responsabilidade da área de atendimento ao cliente. Mas para o cliente, ele está tendo uma experiência. Então, essa experiência tem que ser vista do ponto de vista do cliente. Isso é um fator bastante importante na hora de desenhar um bom programa de CX. Acho que um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é a experiência omnicanal. Então, quando a gente faz uma medição só em algum ponto específico da jornada, por exemplo, você tem uma medição de NPS ou de C7 dentro do site, ou dentro de um aplicativo, ou em uma pesquisa que você envia uma vez por ano para um cliente, uma pesquisa de NPS relacional. Você não está medindo a experiência omnicanal. Se a tua empresa tem um site, tem uma venda física, tem um atendimento ao cliente, tem, enfim, N pontos de contato, é super importante que quando você fazer uma medição de experiência, essa medição também seja omnicanal. E aí eu acho super legal falar de SAP Qualtrics, porque a SAP Qualtrics ela tem a capacidade de se interagir com N canais, né? Desde sites, aplicativos, o próprio envio por e-mail, por SMS. Recentemente fizeram um lançamento de interação via WhatsApp. Então, isso dá aí um leque de possibilidades para que você, de fato, consiga fazer medição da experiência de forma omnicanal. Um outro ponto que eu queria comentar é sobre o ir além das métricas tradicionais. Então, é claro que no momento em que a gente vai medir experiência, métricas como o NPS, que é o Net Promoter Score, que a gente define quem são os promotores, detratores e neutros, é uma métrica extremamente relevante. O C7, que é a métrica de satisfação, também precisa ser muito considerada. E a métrica de CS, que é a métrica de esforço, né, que é o quanto foi difícil executar uma certa atividade. Pode ser no site, pode ser no aplicativo, pode ser numa ligação telefônica, em qualquer contato que o cliente tenha feito com a tua marca, a tua empresa. Essas são aí grandes métricas tradicionais de medição de experiência, mas também existem os porquês, né? Então, o que está por trás daquela nota que às vezes parece um pouco dura, que parece uma nota ali fria, recomende de 0 a 10 essa empresa, você recomendaria essa empresa de 0 a 10, que é a pergunta de NPS, que é uma métrica bastante dura, e acho que a SAP Qualtrics pode ajudar muito nisso, porque eles têm dentro da ferramenta dois algoritmos super interessantes que eu queria contar um pouquinho para vocês, que é o algoritmo Text IQ, que é o algoritmo de análise de texto. Esse algoritmo ele consegue analisar texto, clusterizando textos, respostas abertas de pesquisas em tópicos, isso é super importante. Então você não tem a necessidade de ficar lendo esses tópicos, de ficar trabalhando isso em Excel, analisando os verbatins individualmente, então isso ajuda muito. Ele também consegue associar sentimentos positivos, negativos e neutros a essas perguntas abertas e ajudar a empresas a entenderem o porquê, né, o que está por trás daquela pergunta. Isso vai ajudar muito vocês, as empresas, a medirem a experiência de uma forma mais abrangente e conseguir traçar planos de ações, né? Porque quando você sabe o que está por trás daquela pergunta, aí sim você é capaz de agir. Eu vou falar um pouquinho sobre a ação logo em seguida.
Uma outra ferramenta que acho que ajuda muito na medição de métricas de experiência é a ferramenta do Driver IQ. O Driver IQ é um algoritmo que traz duas principais métricas, né? Então você consegue através dele analisar alguns atributos que impactam na experiência final do cliente. Por exemplo, se você teve lá uma nota de satisfação, quais são os drivers que impactaram aquela nota de satisfação? Você pode colocar como qualidade, cordialidade, a rapidez no atendimento, facilidade no atendimento, podem ser drivers que melhoram ou pioram a sua nota de satisfação final. E o Driver IQ coloca isso de forma muito simples num gráfico que apresenta no eixo horizontal o quanto aquele driver está indo bem ou mal, então é a performance do driver. Então, por exemplo, você pode ter facilidade de atendimento indo muito bem, ou você pode ter qualidade indo mal. Então, você tem ali o quanto que os drivers estão indo bem ou ruim. E no eixo vertical, ele posiciona qual que é a importância daquele atributo para a nota de satisfação final. Então, ele é uma métrica de correlação, né? Então, quanto mais a facilidade impactar na nota final de satisfação, mais alto ele vai estar no gráfico. Em contrapartida, se a facilidade não impacta na nota final de satisfação, ele vai estar posicionado mais para baixo do gráfico. E aí, facilmente com 4 quadrantes, você consegue entender quais são os atributos que de fato têm um impacto final na sua nota de satisfação e qual deles estão indo com uma má performance que vai fazer com que você precise melhorá-los, ou quais são aqueles que performam bem. Então, quando a gente utiliza o Driver IQ e o Text IQ, que são 2 algoritmos aí super relevantes, além do que for estruturado, de perguntar para o cliente, né? Então, além do que vai ser perguntado para o cliente, de como foi a experiência dele, esses algoritmos ajudam a extrair as respostas de uma forma mais clara. Então, fica muito mais fácil analisar, fica muito mais fácil tomar uma ação. O outro ponto, então, que eu queria trazer para vocês hoje é sobre a questão de que não basta medir, é preciso agir, né? Criar um bom programa de experiência do cliente, que vai além das métricas tradicionais, passa muito por um processo de transformar tudo aquilo que foi coletado durante a jornada do cliente para ações que vão movimentar o teu negócio. Então, aí, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar sobre como agir, né, é que fazer um programa de experiência vitorioso depende de transformar a cultura para que todo mundo dentro da corporação, as diferentes áreas, passam a de fato ser consumer-centric, né? Então, passa a colocar o cliente no centro e ouvir aquilo que o cliente está dizendo, onde estão os problemas, onde estão as oportunidades de melhoria e começar a transformar isso em resultado. A SAP Qualtrics, ela tem um viés muito forte de ser uma ferramenta de tomada de ação. Então, ela sim é uma ferramenta que escuta os clientes, como a gente estava falando antes, que ajuda a medir, que apresenta isso em resultados, mas ela principalmente tem o objetivo de tomar ações. E como que essas ações podem ser tomadas, né? Existe aí um processo já super conhecido de mercado, que é o processo de Close the Loop. O processo de Close the Loop, ele pode ser executado de 2 grandes formas, o que a gente chama de Inner Loop, que é o fechamento de ciclo de feedback individual de experiência, e para isso a SAP Qualtrics é totalmente parametrizada para que seja possível fazer aí fluxos de para quem uma reclamação deve chegar. Então, se você, por exemplo, é um banco, é possível fazer o feedback do cliente chegar para o gerente responsável pela conta que o cliente é. Se é uma empresa que tem aí lojas físicas, a gente pode direcionar uma reclamação diretamente para o gerente, para o responsável da loja específica que aquele cliente foi atendido. Também é possível direcionar para uma área de atendimento ao cliente, uma área de call center para fazer esses atendimentos de fechamento de feedback, de loop. Enfim, é uma ferramenta parametrizada para de fato conseguir gerenciar aí grandes fluxos de processo de feedback para fechar, resolver problemas individuais de clientes com o objetivo de melhorar no final do dia ou a satisfação ou a recomendação e trazer uma melhor experiência para esse cliente. Mas mais do que esse processo de inner loop, eu acredito muito na força do outer loop, né? O outer loop é o processo de fechamento de ciclo para direcionamento de ações macro.
Então, no Outer Loop, você identifica aqui um cluster de clientes, por exemplo, se você é uma empresa de banco, você está tendo uma reclamação específica ali em São Paulo, que você tem muitos clientes dizendo que é difícil contratar um cartão de crédito de uma bandeira específica ou de um segmento específico. Então, quando você tem essa reclamação aparecendo em conjunto, isso é uma causa raiz de problema. Se você resolver não só o problema individual desses clientes, mas você conseguir desenvolver o problema, resolver o problema macro disso, né? Resolver a causa raiz, você vai evitar problemas futuros. Então, eu acho que a força do Outer Loop é exatamente essa: identificar problemas e saná-los para que você evite problemas futuros e melhore a experiência dos clientes como um todo. E como que a gente consegue extrair essas causas raízes, né, essas informações para fazer um bom fechamento de Outer Loop? A Qualtrics tem dentro dela, além dos algoritmos que eu comentei um pouquinho antes, o Text IQ, o Driver IQ, isso tudo aparece em dashboards. O que tem nesses dashboards? Os dashboards da SAP Qualtrics, eles são capazes de apresentar tanto os dados que a gente chama de dados da experiência, que são os dados coletados durante as pesquisas, durante as jornadas de conversa com os consumidores, de feedback, como também apresentar dados operacionais. O que são esses dados operacionais? Informações que as empresas já têm dos clientes, desde informações mais demográficas, como idade, como gênero, como localização, como também informações de vendas. Então, quais são os produtos que o cliente comprou, a rentabilidade que esse cliente dá, o ticket médio dele, a frequência de compra. Então, informações aí operacionais que vocês já tenham dentro da base de dados de vendas de vocês. Então, o que é possível fazer a partir dos dashboards? Você consegue correlacionar os dados da experiência com os dados operacionais. E isso facilita muito no momento de tomada de decisão, porque você vai além de correlações comuns de mercado, como a nota de satisfação por idade, por gênero, por localização, e você passa a ter, por exemplo, nota de satisfação de acordo com o segmento do cliente, nota de satisfação de acordo com a rentabilidade que o cliente dá, de acordo com o produto que ele consome, de acordo com a frequência de compra. E aqui eu estou dando um exemplo de nota de satisfação, mas a nota de satisfação é uma aí das possíveis métricas, né, como a gente falou anteriormente, que podem ser trabalhadas, né? Então a gente consegue correlacionar qualquer informação que tenha sido captada da experiência do cliente de feedback com informações operacionais. E juntando essas duas informações, os insights são muito fortes, porque fica muito mais fácil segmentar os clientes, saber onde agir, saber como agir. Muitas vezes, às vezes a gente recebe uma reclamação, a gente recebe um feedback de cliente e acredita que isso representa uma experiência como um todo ruim. Mas muitas vezes esse feedback é concentrado em algum segmento, em alguma área específica. Então, saber isso, ter essas correlações, ter esses segmentos te ajudam a atuar de forma muito correta, te ajudam a atuar de forma otimizada, né? Às vezes a gente brinca que evitar dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Então, se você sabe quem é o cliente, aonde ele está, o que está trazendo de problema naquela experiência, você pode ser muito mais otimizado na hora de resolver um problema. Então, vamos agora para o último tópico, né? A gente já falou sobre o que é a experiência do cliente, como medir a experiência do cliente e depois como transformar a experiência de cliente em ação, que acho que o principal ponto, né, para um programa de CX ser bem sucedido. E por que a gente está fazendo tudo isso, né? Porque a gente busca um resultado. Então, falar sobre a experiência do cliente e falar sobre melhorar a experiência do cliente é transformar clientes que estão muitas vezes insatisfeitos ou clientes que são neutros, que trocam de marca muito facilmente porque estão naquela história do tanto faz ali, não vem valor, não vem diferenciação. Mas se você tem uma experiência realmente diferenciada, você vai conseguir transformar clientes que são não fiéis em clientes fiéis. Então, os cases são cases que transformaram os clientes em clientes fiéis. A gente consegue trazer ganhos de cross-sell e upsell.
a gente consegue trazer aumento de rentabilidade, a gente consegue trazer aumento de ticket médio. É importante dizer também que tanto que a SAP Qualtrics ela é super adaptável tanto para empresas que trabalham com B2B quanto para empresas que trabalham para B2C. Aqui na Capgemini a gente tem cases de clientes com esses dois vieses, né? Tanto B2B quanto B2C. Então, quando a gente fala em experiência do cliente, parece uma coisa muito mais voltada para consumidor final, mas não necessariamente, né? A gente consegue falar em experiência de cliente sim para um B2B. Eu diria até que essa experiência ela é tão relevante quanto a do cliente B2C, porque o cliente B2C é uma compra muito mais massiva, mas o cliente B2B, se você tem um problema, às vezes ali com um key account, com uma empresa muito grande, o impacto financeiro que isso traz é gravíssimo, né? Então, a jornada do cliente B2B também precisa ser muito bem acompanhada e buscar uma experiência melhor. Então, acho que no final é isso, né? Quando nós falamos em experiência do cliente, a gente está falando em como trazer mais receita e como melhorar a rentabilidade. Isso tem uma associação direta, né? Não é só um discurso de marca, não é só um discurso de satisfação. É sim um discurso de como trazer mais negócio e como transformar isso em um programa mais rentável. Bom, acho que era isso que eu queria dividir hoje com vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Na próxima tela vocês vão ter os meus contatos e a gente está super à disposição para ajudar vocês a desenhar um programa de experiência do cliente, para implementar uma ferramenta tão poderosa como é a SAP Qualtrics e ajudar a sua empresa a ir para um novo nível de experiência do cliente. Muito obrigada, desejo a todos aí um bom dia.